todos e todas, espero que todos estejam bem, com bastante saúde, cumprindo com a sua quarentena de forma adequada e, óbvio, se lembrando de estudar e de ler durante esse meio tempo. Descansar também, assistir um filminho, uma série, tá certo? Espero que todos estejam bem dentro da medida do possível, tá certo, gente? Na nossa última aula, nós iniciamos o nosso diálogo falando um pouco sobre o parnasianismo, né? Então, o parnasianismo, que foi esse movimento que foi bastante forte no Brasil, que perdurou não muitos anos, assim, mais ou menos de 1881 a 1893. Aconteceu de forma concomitante com o realismo naturalismo. Nós também vimos que foi muito predominante a arte parnasiana no Brasil por bastante tempo, tendo sufocado outros movimentos como o simbolismo, que só veio ter seu reconhecimento após já ter passado muitos anos, e também o próprio pré-modernismo, né? O pré-modernismo que foi fundamental aqui pra gente, mas que passou de forma muito suave em sua época, tá? Já que esse movimento era muito forte. Nós vimos que a obra parnasiana, ela preza muito pela formalidade. Então, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais a composição dessas obras forem complexas, melhor. Então, quanto mais rimas difíceis, quanto mais palavras complicadas, melhor. Então, o poeta parnasiano se via, se descrevia e descrevia a arte de compor poemas como sendo um processo manual como de um ourives, que é alguém que manipula ouro, outros metais também preciosos e fazem joias, essa coisa toda, tá certo? Então, é algo manual e precioso, tá certo? Na nossa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 autores importantes desse período que a gente conhece aqui como a tríade parnasiana, tá? A tríade parnasiana são 3 autores, os principais autores desse período, que são Olavo Bilac, Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira, tá? O Olavo Bilac, gente, nasceu no Rio de Janeiro, ele vai ser o nosso parnasiano mais importante, o nome mais importante, apesar de que os outros 2 também são muito importantes. E no livro de vocês é citado um 4º autor, que a gente, na próxima aula, a gente vai conversar mais a respeito dele também, tá? Então, o Olavo Bilac, ele nasceu em 1865, ele frequentou escolas de direito, de medicina, faculdades, porque na época chamava-se de escolas também, tá, gente? De direito, de medicina, tendo não terminado nenhuma dessas faculdades. Então, futuramente ele se tornou jornalista, também foi um publicitário muito importante, tá? Na nossa própria história do Brasil. Então, ele foi um publicitário muito importante. E também foi o cara aí que ajudou a criar o livro didático. Então, esse formatozinho de livro didático que a gente conhece até hoje foi uma criação do Olavo Bilac, tá? Ele faleceu em 1918, tendo tido uma obra extensa, que ele fala de amor, ele fala da história antiga, da história do Brasil, fala sobre velhice. Então, como eu comentei com vocês na aula anterior, o nosso parnasianismo vai se diferenciar um pouquinho do parnasianismo francês, porque a gente ainda vai ter um pouquinho de lirismo, a gente vai ter um pouquinho de sentimentos envolvidos aqui na composição dos poemas, tá? Então, por isso que a gente vai ver temas como a velhice, como o amor, entre outros, envoltos aqui da temática do Olavo Bilac, assim como dos outros autores também, tá? Existe um poema dele muito famoso
que se chama Nel Meso de Caminho, que é interpretado como sendo no meio da existência, tá? Então, eu vou ler para vocês o poema, tá joia? Que é: cheguei, chegaste, vinhas fadigada, e triste fadigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na existência da vida, longos anos preso a minha tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Então, esse poema, que é o mais famoso, talvez, de fato o mais famoso mesmo, do Olavo Bilac, trata dessa questão de no meio da existência, e a gente está falando aqui de uma questão amorosa também, né? Então, quando ele diz que cheguei, chegaste, vinha fadigada, e ele também vinha fadigado. Então, assim, eles caminharam juntos, esse casal, até o meio de algum caminho, só que no meio desse caminho, por alguma razão, pela fadiga, pelos sonhos que não são mais nutridos juntos, por qualquer uma razão que ele ainda não entende, e sem sequer se comover, no caso dela, eles se deixam. Então, no meio do caminho que os dois traçaram juntos, eles acabam se deixando, tá? Então, você pode tratar de dois temas aqui, que é o lirismo amoroso, então tem uma questão amorosa, e também uma questão da existência, que existe um caminho aí a ser seguido, e existe um caminho em que as pessoas podem ou não, de fato, se desencontrarem, se desconectarem, tá certo? O Olavo Bilac foi traduzido para várias línguas, ele é muito respeitado e tem trechos de alguns poemas dele, que são poemas relacionados ao Brasil, que se tornaram famosos e foram, como diz, anexados, que foram utilizados no nosso hino nacional, tá certo? No mais, por hoje, falemos somente disso, somente do Olavo Bilac, e nas próximas aulas a gente fala dos outros autores, para logo depois falarmos do simbolismo, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos e até breve.